eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Teve um louvor que foi louvado ainda agora, que uma parte fala que nós ficamos maravilhados com as promessas, né? Foi isso? Um louvor? Foi? Não lembro? Incomparáveis são tuas promessas para mim. Meu sentimento. Amém? Eu estou louvando e revelando o meu sentimento. Amém? Então, incomparável, não dá. Eu estou falando que não dá para comparar nada. Incomparável. Qualquer coisa desse mundo, qualquer coisa, é incomparável com as promessas dele para mim. Amém? E ele fez promessas. Ele fez promessas e ele é fiel. Amém? Ele é fiel. E aprendemos aqui agora, acabamos de ler que ele não pode negar a si mesmo. O que ele fala que faz, ele faz. A Bíblia diz que a lei não salvou ninguém, porque o propósito não era esse. Era só para eles reconhecerem o pecado. Depois que veio a lei, superabundou o pecado. Abundou o pecado. Não tinha conhecimento. Depois passaram a ter. Porque a lei não foi para salvar. Foi só para trazer à tona o pecado e mostrar para eles que eles eram incapazes de serem salvos. Amém? Então, e a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para quê? Para a salvação. Então, tem uma promessa. O Evangelho foi revelado e é o poder de Deus a promessa para salvar. E Jesus fala, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Amém? E a Bíblia diz que o divino poder dele nos deu tudo a respeito à vida e à piedade. E chegou tudo isso por sua glória e virtude. Para quê? Então tem uma promessa. Para que nós venhamos a ficar participantes da natureza divina. Amém? Se nós olharmos só essa, ficar participante da natureza divina é incomparável. Qualquer coisa desse mundo. Amém? Temporal e passageiro. E o Senhor, Ele cumpre com as promessas dEle. Foi isso que o Senhor disse na cruz, está consumado. Amém? A obra foi feita. Resumo, quem justifica, santifica. Amém? Quem perdoa, santifica. A lei, impossível, porque não foi para isso. Foi só para reconhecer o estado pecaminoso que eles estavam. Mas quem prometeu, ele é fiel, não pode negar a si mesmo. O que ele falou que faz num ser humano, ele faz. Amém? Glória a Deus. Então, e a Bíblia diz que a Bíblia diz que o sacrifício foi perfeito. Então, quando eu tomo posse do sacrifício, eu recebi um sacrifício perfeito.
defeituoso, eu ia continuar defeituoso. Mas recebendo um sacrifício perfeito, agora eu passo a ser um sacrifício perfeito. Amém? Imitando o nosso Senhor. A Bíblia diz que promessa em Cristo, nós quando fala assim, ó, o que aconteceu contigo? O que aconteceu comigo depois que eu tive um encontro com Jesus? A Bíblia diz que o encontro com Jesus me torna uma nova criatura. Promessa. Quem tem fé em Jesus se torna uma nova criatura. Amém? E nasceu de novo, nova criatura. E nós passamos a ser, segundo a Bíblia, promessa. Somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor Jesus. Quando isso vai ocorrendo, eu estou recebendo a natureza divina. A transformação de glória em glória significa que eu estou recebendo a natureza divina, que é por causa dessas preciosas promessas que eu fico participante da natureza divina. Amém? Amém ou não amém? E a Bíblia diz uma promessa: quem está em Cristo é uma realidade. Está morto para o mundo. Morreu. Amém? É o que diz a Bíblia. O Senhor Jesus disse assim, tendo um encontro com ele, ele afirmou: Pai, eles não são do mundo, assim como eu não sou. Amém? Com base incomparáveis são as tuas promessas para mim, isso ficou fácil. E essa é a realidade da Bíblia. Não é a realidade do que falam, do que eu penso, é a realidade da Bíblia mesmo. Então, em nome de Jesus, pela fé, quando eu tomo posse daquela salvação, isso passa a ocorrer na minha vida. Isso passa a ocorrer na tua. Quando eu lembra o que nós lemos aqui? Que ficar preso no conselho dos ímpios, sentar na mesa dos escarnecedores. Mas quando eu falo isso, eu lembro das pessoas horrorosas. Mas a diferença da primeira parte está na segunda. Quem não faz isso, quem são as pessoas? Quem faz isso aqui? Toda a igreja vai falar que não faz. Mas quem não faz está na segunda parte. Eu tenho prazer na lei do Senhor, e nela medito dia e noite. Amém? Incomparáveis são as tuas promessas para mim. Há uma preocupação, um temor santo dentro de nós para não errar durante o dia. Eu sei o que ele passou. Com ele disse, tu está comigo? Eu falei, estou. Eu creio no Senhor. Ele vai ser minha testemunha. Eu vou ter que ser. Porque ele falou que eu sou. Então eu vou ter que ser. O que eu fiz hoje para o Senhor Jesus? Eu me preocupei com os interesses de quem? Meu ou dele? Com a minha vida. Porque a promessa é, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Os interesses meus agora não são mais o antigo. Meus interesses estão no que ele quer, no que agrada a ele. Então essa promessa aqui, na obediência eu vou sendo purificado, no exercício eu vou tendo discernimento entre o certo e o errado. Então eu sou um instrumento, eu sou a luz desse mundo. Existe uma promessa. Ele cumpre com a promessa, quem está nele se tornou luz. Sal da terra, para revelar esse amor às pessoas. Ele cumpre com a palavra dele. A fidelidade dele. Porque, será que Deus não é fiel? A Bíblia diz que no passado, Paulo falou que não conseguiu. Por quê? Por causa da fraqueza da carne. Porque era lei sem a presença plena do Espírito na alma. Mas agora a lei da liberdade, o Espírito de vida, chegou. Chegou, acabou o problema.
Lembra, a lei, qual o problema? Ela estava enferma por causa da carne. Era impossível cumprir a lei andando na carne. Só que o Espírito Santo, uma promessa, quem tem o Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo revela pelo apóstolo. Porém, nós não estamos mais na carne para agradar a carne. Nos tornamos filhos. Ele cumpre com a promessa. Qual é a promessa? Os filhos, qual é a promessa? Os filhos vão ser influenciados pelo Espírito. Ele cumpre, porque é ele que efetua tanto o querer como o realizar. Então, quando está acontecendo isso, a promessa está sendo cumprida em nossas vidas. Amém, irmão? E eu vou revelar o que? Esse sentimento, revela o sentimento. Se incomparáveis são as promessas dele, eu duvido eu ficar pensando em outras coisas. É claro que eu vou colocar o que ele me oferece em primeiro lugar. Incomparável, tudo que vier não presta para me afastar dele. Conversa que não presta, incomparável o que ele tem para mim. Eu rechaço tudo aquilo que parece pecado. Porque eu sei o que está me esperando. O que me espera, alguém falou. Elas leves momentâneas aflições do presente século. Leve momentânea, olha o que ele passou. Ele disse, leve momentânea aflições que eu estou passando. Não dá para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Olha o que eu sofrendo pelo Evangelho. Amém, irmão? Então, esse amor na cruz, uma entrega plena, submisso até a morte, morte de cruz, sem gritar, sem criar problema, mas como uma ovelha foi levada ao matadouro, sem abrir a boca, não houve engano. Esse amor lá na cruz, quando eu tomo posse dele, a Bíblia diz que esse amor é derramado no meu coração. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tem a presença de Deus dentro de nós por causa do Espírito. Que habita, Deus habita em nós pela presença do Espírito. E se o fiel está dentro de nós, e ele não pode negar a si mesmo, não pode. Ele me capacita a não negar ele. Com a presença dele. E tu passa a não temer nada. Só uma coisa, a ele. Então, em nome do Senhor Jesus, aí a Bíblia diz assim, quem é amigo do mundo, porque a Bíblia fala quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Porque quando ele entra em uma alma, ele que fala isso. Porque não são do mundo, aceitei e amei. Não estou preso mais no mundo. O mundo está morto para mim e eu para o mundo. Então, quem é amigo do mundo, inimigo de Deus, só dá para viver essa realidade com a presença do fiel. Essa é uma palavra fiel. As outras são mentiras. Porque a Bíblia, nós lemos aqui que não há verdade, em Salmos, não há verdade nos lábios deles. Não há retidão em seus caminhos. Mas essa palavra aqui, todos os caminhos do Senhor são retos. Essa palavra aqui, ele é fiel. Entrou no caminho dele, entrou na retidão. E o caminho é Jesus. Não é uma retidão pura, imaculada, sem ruga, sem mancha. Ele cumpre com a promessa, ninguém vai passar pela porta se a realidade não for o quê? Está no centro da pureza, que é Cristo. Porque ele cumpre com a promessa dele. Ele torna um pecador num santo. Ele faz com que um miserável se torne filho dele pela fé.
Então houve uma renovação por causa dessa palavra. A Bíblia diz que há uma renovação na nossa mente. Renovação, pensamentos mudados. Outros objetivos, outros interesses, novas amizades. Renovação da mente. O que eu queria, amava, acabou. Houve uma renovação da mente. Por isso que é renovado o quê? Renovado pelo céu de glória, renovado pelo Altíssimo, renovado pelo Todo-Poderoso. Porque essas grandíssimas e preciosas promessas, elas chegam até nós pelo seu divino poder, sua glória e virtude. Desse Deus maravilhoso que estão falando que esse Deus dá o quê? Qual é o objetivo desse Deus? Desse Deus, sabe o quê? Não deixar você ficar doente, ou tirar a enfermidade de você, te manter vivo até não sei quantos anos. Não é nada disso. Não é nada disso. A Bíblia diz que esse poder do Evangelho é o poder de Deus, sim. Sabe para quê? Para salvar. Para salvar. Não é salvar da pobreza sim, espiritual. Ele é fiel, então para salvar, então esse poder foi manifestado na tua vida, então o que eu vou ver? Se esse poder me alcançou, quem está ali? Um salvo. Porque o poder de Deus se manifestou para salvar. Salvar de quê? Tem que ser revelado se está em mim, me salvou. Me salvou de quê, segundo a Bíblia? Do mundo. Me salvou de quê, segundo a Bíblia? Da minha vontade, dos meus pensamentos, dos meus desejos. Me salvou do domínio do pecado, me salvou do pecado, me salvou do mundo, me salvou da mentira, me salvou da vida sem Deus. Agora eu tenho. Porque é o poder para salvar. Essa é uma palavra fiel. Essa é uma palavra fiel. Por isso que é com a maior naturalidade, deixar a mentira e falar a verdade. Quem ama é de Deus, quem não ama não é de Deus. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o irmão, mentiroso. Está tudo na palavra. Então eu sei se eu estou salvo ou não, se esse poder me alcançou ou não. Como eu posso, e não tem como, se formos fiéis, ele permanece fiel. E se formos infiéis? Se nós o negarmos, ele nos negará. Se nós o negarmos, ele nos negará. Se eu não viver a promessa que ele disse que se cumpre na minha vida, eu estou negando a ele. Aí ele vai me negar. Se formos infiéis, ele não. Ele permanece fiel. Por quê? Porque não pode negar a si mesmo. Só tem os únicos seres humanos que têm acesso a esse Deus, onde não há trevas nenhuma nele, quem está focado, ligado com Jesus. Essa é até uma palavra que está muito dita por muitas pessoas, né? Ainda mais no esporte. Tem que ficar focado. Não é isso? Tem que ficar focado. Até nas empresas, é isso? Tem que focar, tem que ficar focado. O que significa essa palavra? O que significa? Focar. Não desviar a tua mente, é focado que tu vai conquistar. É focado que tu vai conseguir. A Bíblia fala para você ficar focado, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus. Focado na palavra. O focado, sabe o que é? Vigia. Sede sóbrio. Vigiai, porque os dias são maus. O diabo, vosso adversário, fica ao derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Quantos já foram tragados e nem estão vendo? Porque não há uma vigilância, não há uma sobriedade. Já está com o coração petrificado, não acontece nada, espalhado por dentro das igrejas. Que tristeza!
Cadê essas promessas? Pai, promessa. Eles precisam ser santificados, Pai. Eles estão comigo, estão andando comigo, mas eles precisam ser santificados. Isso é a interpretação de João 17. Pai, eles precisam, assim não tem como. Pai, santifica eles na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele não tem como subir para morar com o Senhor desse jeito. Vão me negar. Não vão conseguir viver o Evangelho. Mas, Pai, santifica. A verdade tinha sido revelada toda? Não. Pai, santifica na verdade a tua palavra. Cadê a palavra? O Espírito Santo revelou tudo para as igrejas. Santifica na verdade. Que verdade? O Espírito o Espírito da verdade vai revelar toda a verdade. Santifica na verdade. O Espírito, a espada dele é a verdade. Limpa, tira, levanta. A palavra é a verdade. O resto é mentira. Eles precisam dessa palavra para ir limpando o homem interior deles. Eles precisam. Revela Espírito da glória, Espírito de vida, revela e limpa. Promessa. Por quê, Pai? Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Não tire-os do mundo, mas os guarde. Como? Como guardar? Revela a tua verdade, guarda no teu poder, na tua pura palavra, limpa, protege a palavra. Se nós o negarmos, é esquecer essa doutrina, é esquecer essas palavras aqui, é esquecer a espada do Espírito, aí viver isso. Quando vinha alguma coisa, uma conversa nojenta, uma profundidade em coisas terrenas, é o coração nas coisas terrenas que vem contra a gente, os dias são maus, é conversa de família, é conversa no trabalho, é informação no diabo da internet, diabo porque tem a influência dele, tudo é impuro, claro, tudo é impuro para quem? O impuro, quem não teve um encontro genuíno com Jesus, ali está o impuro viciado, cheio de informação do capeta, onde não há verdade, não há retidão naquelas palavras, mas eu estou sendo contaminado com aquilo e esquecendo a palavra. Como? Vou entrar na glória? De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque o meu prazer, sabe o que está? Na lei do Senhor. E nela medito dia e noite, para não pecar contra ti. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Ele cumpre com a promessa dele. Quando tu se sentir que tu não é mais do mundo, que as preocupações desse mundo não te pegam mais, tu está no centro da vontade dele, está acontecendo contigo a realidade da palavra. Alguém disse, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Por causa de quê? Por causa daquele que morreu e se entregou por mim. Aí de coração, incomparável é as tuas promessas para mim. O Senhor falar que vai a cada momento de revelações, a cada dia, através da sua palavra, acrescentar a sua presença na minha vida. Que promessa tem nessa terra? O que tem nesse mundo mais precioso do que isso? Começar a desfrutar a presença dele significa tu sentir a eternidade tomando conta de você. O que vai acontecendo? Qual o temor que fica na alma? Se a eternidade vai enchendo o teu coração. Medo nenhum. Viu que facilidade está aqui na Bíblia? O amor lança fora todo medo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, para nós,
Ele é fiel. Jesus é fiel. Jesus é fiel. Não se preocupem, que até o cabelo, todo o cabelo que da cabeça de vocês estão todos contados. Não se preocupem. Quem é que pode falar um negócio desse? Pode ser linguagem figurada, mas para ele é fácil. Algum cabeleireiro sabe? Sabe? Vamos conjecturar aqui. Ele tem a capacidade de pegar cada fiapo do meu cabelo, separar assim como linha e ver claramente. Que isso? Que isso? O que acontecer conosco, ele viu tudo. O que tem que acontecer, ele está vendo, junto, cuidando. O que não é para acontecer, não é para acontecer contigo. Tanto negativamente ou positivamente, em nome do Senhor Jesus. O que tu pensa que é bom, se não estiver de acordo com a palavra dele, esquece. Sai da mente. Lá, falar isso eu quase apanhei no seminário, que eu falei que a internet era do diabo. Aí alguém falou dando aula, do diabo é vocês que falam isso. Segundo a Bíblia, será que eu estou errado? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque quem ama o mundo e as coisas que há do mundo, o amor do Pai não está. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não é? É do que jaz. Então o Espírito Santo falou a verdade, que ele não pode mentir. Não pode mentir, ele é fiel. Tu tem capacidade para usar? Usa, mas como se não usasse. Mas se tu é impuro, começa a lutar com Deus para se livrar dessas misérias. Porque a Bíblia diz para eu deixar todo o embaraço. Se eu estou maravilhado com as promessas dele, não vai ser difícil deixar os embaraços. Porque incomparáveis são as tuas, não é mais aplicativos. Eu não preciso mais de nada desse mundo. Porque o que eu preciso, ele me dá todo dia. Comida, bebida e vestimenta. Então, em nome de Jesus, se pergunte durante o dia o que você tem feito para Jesus. Porque ele disse que eu ia ser. Falou assim para mim, não sejais vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito. Fervorosos é querer fazer as coisas, não ficar ocioso. Então, em nome de Jesus, um servo de Jesus, ele fica cheio da presença de Jesus, que é participante da natureza divina, participante. Tu consegue olhar para isso aí que foi criado e não ver Deus? Ninguém pode olhar para você e não ver Deus, porque tu crê em Jesus. Quem vê Jesus, quem crê em Jesus, vê Deus. E eles vão ver essa vida, a natureza divina em nós sendo manifestada. É a chance deles de se salvarem. Os últimos dias estão aí. Pode acreditar. Eu não sei, hoje não sei, mas a Bíblia diz que nos últimos dias essas coisas todas iriam acontecer. Alguém ficou meio apavorado e foi algo diferente ontem? Foi? Aquela chuva? Foi diferente. Foi diferente. Está na palavra que isso ia acontecer.
coisas que não tinham acontecido ainda. Está acontecendo. Trabalhosos para alguém se converter. Irmão, eu tenho experimentado para ver alguém convertido, querendo mergulhar nas cartas para viver a santificação. Misericórdia. Que dificuldade. Quando alguém me chama para mergulhar nas cartas, não estou encontrando. E é ali que é a santificação. Nós, em alguns lugares, estamos tendo o privilégio para mergulhar nesse oceano e se sentir realizados, preenchidos. Não jogue isso fora. Não vamos receber a graça que está nos sendo concedida em vão. Repreende isso em nome de Jesus. O que ele falou que tu passa a ser, porque ele é fiel para te tornar a ser. Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.